Pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho então na nossa segunda parte aí da série sobre bruxaria, como é ser uma bruxa, né? Isso é uma pergunta muito recorrente, as pessoas criam uma certa mistificação em volta de o que é bruxaria. Vamos retomar aí, a gente falou lá no primeiro episódio o como que se faz a bruxaria, algumas definições, quais são as linhas e as tradições que existem, como são essas práticas, como as pessoas realizam o trabalho de bruxaria, né? E o legal é quando você realmente consegue aplicar isso e olhar isso dentro de uma vertente atual, como você consegue aplicar. Bom, vamos voltar então naquela primeira parte que nós falamos da questão do paganismo, né? Vocês se lembram? Hoje tem definições muito claras a respeito de um paganismo e de uma outra linha que eles chamam de neopaganismo, né? Então vamos pensar assim, é exatamente a mesma coisa. O que acontece é que o paganismo, numa época mais remota, eram aquelas pessoas que viviam do campo, pessoas que tinham esse contato com a natureza dentro de uma perspectiva de respeito, de sintonia, enfim, de todo um trabalho bacana que era feito para você ter esse retorno da natureza, esse contato com a natureza. E o neopaganismo hoje a gente pode entender como pessoas que têm essa mesma ligação com a natureza, mas não necessariamente estão trabalhando no campo diretamente, lidando com as coisas da natureza. São pessoas que adotam linhas, por exemplo, de uma alimentação diferenciada, alguns tipos de respeito, tratamento, cuidados, ou então serviços voluntários com animais. O neopaganismo também, eu acho que quando a gente está pensando em falar de natureza, é muito importante a gente ter isso em mente. Nem é somente natureza, árvores, plantas, animaizinhos, pedrinhas, água e rio. Vamos pensar que nós também fazemos parte dessa natureza. Então, é o quanto a gente olha para dentro, o quanto a gente olha para a nossa realidade. Então, hoje, dentro de uma linha mais moderna de neopaganismo, é o quanto você realmente tem aplicado esse administrar da natureza, o administrar do universo, das coisas que a vida vai te trazer, com também administrar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de cuidar dos seus sintomas, cuidar das suas dores, cuidar, enfim, de você por inteiro, né? Então eu gosto de falar que a bruxaria, ela é muito ampla, ela nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, de conhecimento, de aprimoramento, ela nos dá a oportunidade de enxergar outros mundos e outros universos. Então eu quero convidar vocês a começar a refletir como é ser uma bruxa. Quando a gente pensa no como é ser uma bruxa, é muito legal que a gente aprende isso de base, que é a gente consegue praticar magia todos os dias. E a magia, gente, ela nada mais é do que você realmente colocar na sua mente um pensamento positivo, aonde a sua ação, o seu pedido, tudo aquilo que você projetar não vai prejudicar o outro. Então, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você projeta, geralmente no final das nossas preces a gente fala assim: se isso for para o bem da humanidade, que aconteça. E por que pelo bem da humanidade? Porque eu sou um efeito borboleta, né? Se eu pratico uma ação, se eu recebo algo da natureza que eu tô considerando algo que eu quero, algo que eu tô esperando, algo muito bacana, o que acontece? Eu vou ficar muito feliz, né? Então eu vou emitir isso para uma sociedade. Então eu estou trazendo para uma sociedade um sentimento de felicidade, um sentimento de amorosidade, um sentimento de projeção, de crescimento, de perspectiva, de prosperidade, de abundância, seja lá o que for. Se o contrário acontece, se aquilo que eu projeto não acontece, ou aquilo que a ação que eu recebo, de certa forma, impacta a sociedade de uma forma negativa, porque aquilo traz um único benefício próprio e particular, aí o bicho pega, né? O universo, ele tem essa capacidade de ponderar e trazer no equilíbrio quais são essas energias que a gente vem trocando, né? Então, o bacana quando você começa a estudar a bruxaria é que você realmente começa a ter essa percepção de que você faz parte de um ecossistema. E esse ecossistema inclui todos, não só seres humanos, plantas, animais, minerais, tudo espirituais. E a gente tem essa capacidade de entender que uma ação na qual eu pratico vai repercutir em vários pontos, não somente na minha vida pessoal. E
aquilo que eu estou projetando que aconteça, ele precisa estar embasado dentro de uma certeza de que o universo tem a capacidade de olhar aquilo e identificar como algo positivo e bom, que vai impactar a humanidade de uma forma positiva. Então, quando a gente pede para ser bruxa, quando a gente trabalha, como a gente trabalha para ser bruxa, é exatamente nesse sentido. Não tem segredo, gente, não tem receita de bolo. Se alguém vier falar assim para você, ai, faz isso, faz aquilo, é muito legal, né? Como a gente falou no outro vídeo, a gente tem sim uma questão de algumas doutrinas que tem alguns dogmas, que tem algumas formas de rituais a serem seguidas. É muito bacana, eu acho que você consegue colocar bastante ordem no pedaço aí, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma interessante. Mas eu acho que o trabalho da bruxaria, ele é muito intuitivo. É como cozinhar, né? Muitas das vezes você vai lá e faz um temperinho para uma salada, meu, fica sensacional. Às vezes você vai lá e põe um pouquinho a mais de azeite, põe um pouquinho a mais de alguma coisa, desanda todo o seu molho, né? Eu tive um exemplo muito recente na minha casa, que realmente eu convidei 2 amigas para almoçar, e elas comeram uma salada, e a salada era vinagre de maçã, azeite e sal. Nada além disso. Elas saíram de casa e falaram assim, o que você pôs no seu molho de salada? E eu falei, nada. Ela falou, nossa, estava sensacional. E realmente é simplesmente como você prepara. Qual é a energia que você aplica dentro daquilo que você faz. Se você está trazendo um bem para a humanidade, aquilo vai repercutir de forma muito positiva na sua vida. Caso contrário, talvez seja uma grande bagunça. Então, quando a gente começa a pensar em como é ser uma bruxa, é exatamente isso. A gente precisa deixar esse nosso intuitivo acontecer, este nosso natural fluir de forma natural, de forma bacana, de forma justa. E isso, gente, nem sempre é muito fácil, né? A gente teve uma experiência, uma vivência dentro de uma das aulas com a Lori, que foi muito interessante nesse sentido. Ela passou pra gente uma série de meditação, e foi uma meditação bastante longa, onde ela foi colocando as situações, teve toda uma história, todo um enredo naquela história. E ao finalizar e todo mundo retornar dessa meditação, ela veio com um trabalho de cada um contar a sua vivência, cada um contar a sua experiência. E é muito legal quando você para ouvir a história do outro. Tinham 23 pessoas na sala, 23 pessoas compartilhando a sua história, cada um num nível de detalhe. Então é interessante ver o quanto que nós, seres humanos ainda, estamos apegados muito a uma questão de trazer formas, cheiros e formatos e vivências de uma forma que impressione, de uma forma que chame meus olhos a atenção. E realmente o exercício dela tinha como objetivo trabalhar um outro ponto. Não era só olhar para a questão em si, né, de toda aquela situação. Então a fada que eu vi era da cor tal, a cachoeira que eu vi era tal, a planície que eu vi era um tipo de safari. Não é nada disso. Isso é interessante porque realmente o nosso cérebro tem essa questão racional de identificação de cenários. Mas o legal disso do trabalho é que pôde-se perceber que a sala inteira estava conectada num tipo de vibração, não é à toa que as turmas se formam dessa configuração, né? Onde todo mundo ainda tinha medo, né, do poder, medo de compreender o quão seu espírito pode ser poderoso e o quanto o seu espírito pode ser uma ação, uma ferramenta de trabalho poderosíssima que tem a capacidade de transformar o mundo. E simplesmente por uma percepção individual. Não necessariamente pela grandeza de que se sua fada era azul ou a fada da outra era dourada. Nada disso. É realmente entender o seu trabalho, entender aquilo que você tem a oferecer. Foi muito legal porque, por exemplo, no meio dessa vivência que ela passou pra gente, ela colocou uma situação que foi uma situação de um terremoto, né? E ninguém, na hora de descrever os cenários, colocou o terremoto e a percepção e o sentimento que teve do terremoto. Nem eu coloquei, não me lembrei do terremoto. E foi interessante ver que, assim, nós estamos tão interessados em colocar cor, cheiro, beleza, shape, tudo dentro do nosso cenário, e aquilo que realmente traz transformação, aquilo que realmente modifica, aquilo que realmente toca, a gente às vezes não dá atenção. Então, quando você pensa dentro de um cenário de vivência, a gente está ali trabalhando uma espiritualidade, a gente está ali trabalhando uma questão de autoconhecimento. Quando a gente fala em terremoto,
O que vem à sua mente? E vamos pensar, gente, que tudo isso é uma questão intuitiva. Para algumas pessoas, o terremoto pode significar alguma coisa, mas para minha vivência, por exemplo, o que aquele terremoto significava? Aquele terremoto significava que realmente havia necessidade de mexer-se a minha estrutura, de mexer as peças de base para que houvesse rompimentos, para que houvesse mudança. Tá fazendo um buraco aqui, deixa eu pular para esse lado, para que eu tivesse movimento, para que gerasse alteração. Às vezes, a gente não percebe que um terremoto acontece na nossa vida e abre-se uma fenda gigantesca aos nossos pés, aonde a gente consegue ver o fundo e o centro do nosso planeta, e às vezes a gente fica só preocupado com o vão, a gente só fica preocupado com o problema. E ali você deixa de apreciar as camadas de solo que existem no nosso planeta, a gente deixa de apreciar os cristais que existem no nosso planeta, a gente deixa de apreciar a beleza do fogo, da lava que está no meio do nosso planeta. Então, realmente, a gente consegue ter essa percepção de olhar para as situações com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de conhecimento de si próprio. Ah, mas Anitta, eu vou ter que ficar toda hora fazendo uma análise, fazendo toda hora um trabalho de, ai meu Deus do céu, eu tô passando por isso porque eu preciso me reconectar com não sei o que lá. Não, não é assim que acontece. No começo, realmente, a gente tem um trabalho, acho que um pouco mais ativo e um pouco mais desafiador nesse ponto, porque entrar em contato com si, entrar em contato com o eu que existe aqui dentro, aquele eu íntimo que a gente faz a maior questão de esconder, é uma das tarefas mais difíceis e desafiadoras do ser humano. Então, realmente, exige muita disciplina, exige muita tolerância consigo mesmo, exige muito autorresponsabilidade, existe uma questão também de você manter o seu autointeresse, né? Eu tenho interesse em continuar me conhecendo. E isso muitas vezes nos leva a algumas profundezas do planeta e também nos traz ao topo de montanhas. Então esse é o bacana da bruxaria. Então, como é ser uma bruxa? Como é ser uma bruxa? É realmente você ter a capacidade de olhar para você com toda a força, com todo o poder, com toda a energia, com toda a beleza que você tem. Não tentar se comparar tanto. É um desafio individual que acontece, realmente é muito desafiador. Hoje nós vivemos uma sociedade onde a expressão da imagem, a expressão do ter, ela é muito importante, muito mais importante até para algumas pessoas do que a expressão do ser alguém, de fazer diferença no mundo. E quando a gente fala em fazer diferença no mundo, a gente não tem que pensar somente em coisas grandiosas. Obviamente a gente pode ajudar todos os tipos de apoios ou de ONGs ou enfim, de entidades que façam um trabalho de conservação do planeta. Se você não pode fazer a sua parte de alguma forma, mas pode ajudar, por exemplo, de uma forma financeira, você já está fazendo a sua parte. Mas a gente tem que pensar também que a nossa onda de ajuda planetária, ela está muito envolvida na questão energética. Aquilo que eu emito. Então, dentro da bruxaria, a gente aprende, por exemplo, que tudo é energia. Então, pedra tem energia, planta tem energia, animal tem energia, objetos têm energia. E nós, seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de produzir muita energia. Existem algumas leituras de aura que conseguem ver a projeção de cor com base no seu estado emocional. Algumas pessoas têm essa mediunidade muito fácil de enxergar. E vou falar uma mediunidade porque não é simplesmente só uma mediunidade, realmente pessoas que desenvolvem essa técnica, mas para ficar numa linguagem mais fácil de compreensão. Mas a gente consegue ver a aura das pessoas com base naquilo que ela está emitindo. Então, você é uma fonte de energia, você tem essa capacidade de energia. Aí algumas pessoas podem tentar entender por que nós vivemos hoje num planeta assim, num planeta com dores, tá todo mundo na mesma vibração, existe espírito mais evoluído, menos evoluído? Existe pessoas que estão buscando um aprimoramento espiritual e que estão conseguindo subir alguns níveis, mas ainda estão presentes neste momento de encarnação, neste momento de vivência, mas no geral a grande maioria faz parte de um grupo e de um bloco de vibração muito parecida. Cada um com o seu universo de problema, cada um trabalhando de alguma forma, mas se a gente parar para observar, a grande maioria trabalha dentro de um conjunto que se chama orgulho, ego e vaidade.
Eu gosto muito de falar dessa pirâmide que existe, né, desses 3 pontos que existem do comportamento humano, porque isso explica muito da forma como a gente vive. O quanto eu vivo bem, o quanto eu vivo mal, o quanto eu sou capaz de compreender, o quanto eu sou capaz de mudar, qual é a minha força, qual é a minha percepção de mim, como eu me conheço, o quanto eu sou capaz de lidar com as minhas dores, com as minhas imperfeições, com os meus momentos mais desafiadores. A partir do momento quando você realmente olha para tudo isso, para que você olha para o orgulho, para o ego, para a vaidade que você aplica nas suas coisas, nos seus feitos, nos seus conteúdos, nos seus pertences, é aquilo que vai explicar você como pessoa, no seu comportamento. Então, como é ser bruxa, ele vai variar muito de pessoa a pessoa, porque cada um vive um universo, cada um tem uma forma diferente de criação, cada um tem uma crença. E o bacana da bruxaria é exatamente isso, é você tentar trabalhar o menos possível com dogmas, né? Tudo que é aquilo que tem uma regra, que tem uma lei, respira. Às vezes aquilo lá vai dar errado, porque acaba te limitando, acaba de certa forma criando um novo ponto para se culpar de algo, né? Coloca você numa situação onde a partir dali, se você ultrapassar aquele limite daquela regra, você não é uma boa pessoa, você tá fazendo coisa errada, você é isso, você é aquilo, e geralmente não é essa a ideia, né, que a gente tem. O legal da bruxaria é que você realmente tem esse livre-arbítrio de escolha, e lembrando daquelas 2 leis, né, que a gente já falou, tudo que você oferece volta para você. Então aquela coisinha do aponta o dedo e tem 3 dedinhos voltados para você, é exatamente aquilo que você oferece, o universo te traz de retorno. E o segundo ponto é, ofereça sempre o melhor, né? Você tem o livre-arbítrio de escolha de fazer aquilo que você quiser da sua vida, mas pense se aquilo que você está fazendo não vai prejudicar alguém de alguma forma. Então essas são as 2 regras básicas da bruxaria e que isso eu acho que se aplica muito bem para qualquer religião. Isso não chega a ser um dogma, mas seja uma condição de conduta, que eu acho que isso deveria ser ensinado de berço, deveria ser ensinado nas escolas, porque isso é uma questão apenas de conduta, nada além disso. Então, o ser bruxa, ele traz essa percepção muito bacana. Eu não gosto muito de ficar trazendo teorias e ficar falando que a Wicca faz isso, que a Diana faz isso, que os druidas fazem isso, porque eu acho que cada um tem a sua forma de identificação e expressão da bruxaria. O legal da bruxaria é exatamente isso, é essa sua capacidade de você desenvolver a sua, vamos pôr aí, entre aspas, religião própria, que está muito baseada na sua intuição. A partir do momento que você tem a capacidade de se conhecer, de olhar para dentro, de saber a pessoa que você é, de conseguir ter mudanças de comportamentos, de pensar de uma forma coletiva, de ponderar suas ações, porque você sabe o impacto que isso gera socialmente, a partir do momento que você tem isso dentro de você, a sua forma de expressão, a sua forma de ritual, a que deusa você vai saudar, se você não vai saudar nenhum deus, se você vai ter altar na sua casa com meia dúzia de peças ou com todos os deuses possíveis e inimagináveis, se você vai ter um altar para cada deus na sua casa, não é o problema. A expressão da bruxaria não vem nisso, ela vem justamente no que sai de dentro de você. Porque, de novo, somos energia. E a nossa energia, ela não tem como você mascarar. Não tem como você falar que você é uma boa pessoa e por dentro você está desejando mal para Deus e para o mundo. Não tem como. Aquilo que sai de você é aquilo que está dentro de você. Então, aqueles que acham que conseguem enganar o universo, não conseguem. Uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês e que está embutido dentro da bruxaria é a questão de você realmente trabalhar com estas energias e vou falar para vocês não terem medo dessas energias. Porque como que acontece? Cada um tem uma forma de expor a sua forma mágica de ser bruxo e bruxa, né? Muitos de nós temos a nossa capa, aqui utilizamos a nossa capa, na grande maioria dos rituais nós colocamos e estamos vestidos com a nossa capa, onde elas nos encobre, onde ela realmente tampa muitas vezes o nosso rosto, onde ela nos protege. E por que que isso acontece dentro da bruxaria? Vamos pensar assim, quando a gente está tratando de bruxaria, a gente está falando de manipulação de energias. A gente está trabalhando com energias, sejam elas quais forem.
Então, se você está passando, obviamente a gente tem o lado bom e o lado ruim para tudo que se é. Para dentro do espiritismo, dentro da bruxaria, do catolicismo, do protestantismo, a gente tem pessoas que trazem, que tiram oportunidades e trabalham muitas vezes com energias negativas, tão mais densas, né? Assim como na bruxaria também existe. Então, quando a gente trabalha com a nossa capa, quando a gente utiliza a nossa capa, qual que é o objetivo? É realmente que toda a energia manipulada naquele ritual se concentre, pegue força, que ela consiga realmente usufruir de toda a sua energia interna de doação. Tudo aquilo que você está doando para fazer um ritual de prosperidade, para fazer um ritual de amor, para preparar um banho, para preparar um ritual para uma lua onde você vai celebrar e pedir a vida de alguém, um familiar, enfim, seja o que for. A capa, de certa forma, ela te coloca num ambiente onde ela consiga acumular aquela energia, sem fazer com que você disperse facilmente, onde que você deixe de prestar atenção e colocar o foco naquilo que você está fazendo. Ah, aí pode perguntar, mas então se eu vou, por exemplo, vamos pensar a turma aí que gosta de fazer uma prática mais ou menos não tão positiva, aquelas pessoas que fazem isso, elas estão protegidas e o universo não consegue ver a sua maldade? Não. O universo, os deuses, eles têm a capacidade de ver tudo através da capa, tudo que está sendo trabalhado aqui dentro. Então, independente de você usar a capa e estar fazendo coisa errada, o universo está vendo o que você está fazendo e isso vai se aplicar à lei do retorno. Isso vai voltar para você de alguma forma. O objetivo da capa é simplesmente fazer esta concentração, fazer esta forma de preservação do seu corpo e da sua energia vital. Dentro de uma linha, por exemplo, espírita, quando a gente faz trabalho de desenvolvimento de mediunidade, a gente tem essa coisa de doação de energia. Quem aí já praticou reiki, fez cursos de reiki, sabe o quanto que a gente pratica a questão de doação de energia. E muitas das vezes essa doação de energia é realmente doação do nosso próprio fluido vital. A gente doa parte da nossa energia vital em prol da saúde do outro. E isso a gente aprende também dentro da bruxaria. A bruxaria, se você parar para pensar, de toda aquela história que eu contei para vocês, que foi o primeiro vídeo para a gente realmente falar da questão histórica, por que que aconteceu a Inquisição, por que que teve esse nome bruxaria, elas trabalhavam com cura. Dentro do curso da Lori, por exemplo, a gente está aprendendo somente a trabalhar com cura. Por quê? Porque a função da bruxa, a função do bruxo é curar. E é curar o planeta de alguma forma. É curar de alguma forma e influenciar de alguma forma para que aquela energia destrutiva deixe de agir. Então a gente, obviamente, todas as formas de projeção que a bruxa trabalha, ela não trabalha em nenhum sentido impedindo o livre-arbítrio ou impedindo qualquer coisa que tenha que acontecer dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Não é nada disso. Ela sempre fala no final da oração, se isso for pro bem da humanidade, que assim seja e que assim se faça. Caso contrário, não aconteça, né? Então, é muito importante ter essa compreensão, que a bruxa, quando ela faz uma intenção, quando ela faz uma poção, quando ela faz um ritual, quando ela faz qualquer coisa, o que que ela está oferecendo? Cura. É a autocura, muitas vezes. Muitas vezes é um ritual de ajuda para alguém, mas a grande maioria das vezes, quando a gente faz um banho de limpeza, quando a gente faz um ritual de amor e de prosperidade, quando a gente faz um ritual de qualquer outra coisinha aí, o que que é? Cura interna. Cura pra gente viver bem. Cura pra gente viver em paz. Não é? Então, quando você tem a sua capa, você consegue, de certa forma, concentrar a sua energia e foco para que realmente você redirecione todas as suas melhores intenções para aquele ritual, para aquele momento, para aquele trabalho, para aquela oração, para aquela aula, para aquilo que você for fazer, que você realmente se concentre. A capa, de certa forma, traz essa capacidade de você centrar num único ponto, não se dispersar, realmente você conseguir fechar os seus olhos e imaginar a situação e fazer a projeção adequada daquilo que deve ser feito sem se dispersar com os fatores externos que vão estar aí presente todos os dias. Você pode estar rezando, você pode estar com doença, você pode estar desempregado, você pode estar trabalhando 24 horas por dia, mas o planeta também está girando e muitas coisas estão acontecendo.
Então, o que eu queria dividir um pouquinho com vocês é a questão de como é ser bruxa. O que é que a gente sente dentro da gente. Não tem segredo, não tem mágica, né? Mágica tem, gente. Todos os dias a gente tem alguns truquezinhos que a gente aprende aí de como algumas coisas serem fáceis, né? A gente fala que a gente gosta de praticar a magia todos os dias porque não é que a gente gosta de ser especial, mas a gente gosta de tornar a vida mais leve para algumas situações que são um pouco desafiadoras. Então, existe alguns truquezinhos de magia para como, por exemplo, fazer o trânsito fluir, para como fazer, por exemplo, uma situação que não tá tão bacana se desembaraçar. Mas, lembrando que, se isso for pro bem da humanidade, que assim seja e que assim se faça, obviamente, vai da intenção que você tá aplicando naquilo lá. Mas o como é ser bruxa é exatamente isso. É um trabalho muito bonito, muito bacana de você trabalhar com a sua intenção, com a sua intuição. E para você trabalhar com esses dois pontos dentro da bruxaria, você tem que se conhecer de verdade. É um trabalho desafiador. Eu concordo que não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido. É um trabalho que exige muitas vezes para algumas pessoas muito mais tempo do que outras. Algumas pessoas podem passar uma vida estudando e passar uma vida tentando se conhecer de alguma forma e realmente torna-se uma trajetória um pouco penosa. Mas esse é o nosso desafio como ser humano. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que buscar. E para que nós sejamos bons bruxos e boas bruxas, temos que pensar que temos que trabalhar numa energia de cura, onde a gente consiga realmente concentrar e emitir dentro da nossa projeção, que é a nossa capa, dentro daquilo que a gente vai oferecer ao planeta, as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos, aquilo que for de uma energia de amor, de prosperidade, enfim, de tudo que é de bom. Então, eu quero compartilhar com vocês como é ser uma bruxa, na minha experiência. Como vocês podem ver, realmente, eu não tenho muitas dogmas, eu não tenho muitas regras, eu gosto de viver de forma muito intuitiva. E quando você realmente abre esse campo da intuição, vou contar pra vocês, é muito interessante. Porque você começa realmente a pegar as coisas, muito rápido. Então, as coisas vêm pra você muito rápido. Então, você muda, você tem a capacidade muito rápida de mudar de caminho, de mudar uma forma de pensar, de mudar um jeito de ser. E isso não é penoso. Isso nada mais do que se preservar, do que falar, não vai fazer sentido isso não, vai me fazer mal. Muda. E você muda exatamente naquele momento onde aquilo vai te trazer um outro benefício. Então, pensem um pouquinho como que vocês acreditam que é ser uma bruxa, qual era a ideia que vocês tinham, o que vocês acham que é ser uma bruxa na vida de vocês. Vamos continuar falando aí um pouquinho mais nos próximos vídeos e espero que vocês curtam, que vocês aproveitem e que vocês aprendam a buscar esse caminho da bruxaria com muita tranquilidade, com muita verdade, trabalhando muito a intenção, muito a intuição, muito do autoconhecimento de uma forma muito honesta, muito justa, muito sincera, muito em paz. E tentem aos poucos se livrarem de dogmas, de regras, tentem ser o mais natural possível. Lembre-se sempre, intuição não está ligado a nenhum tipo de raciocínio lógico. Não necessariamente. Cientistas dizem que a nossa intuição, ela corresponde geralmente por 5% da nossa capacidade de tomada de decisão. Os outros 95% são questões racionais, onde realmente a gente planeja e onde a gente realmente avalia os prós e os contras daquela situação. Então, para pensar que dentro dessa livre-arbítrio que está dentro da sua intenção, o quanto ela é poderosa e o quanto ela pode muito mudar a sua vida. Então, tenha uma intuição trabalhada, chame por ela, fale com ela, converse sozinha, entenda-se, ouça os nãos que você tem a dizer para você mesmo, sem dó, sem dor, seja justo, se é não, e segue a tua vida, entenda para que aquele não naquele momento. É um trabalho de formiguinha, não tenham pressa, não desistam logo de primeira, muita gente desiste logo de primeira, não desista, porque realmente vale muito a pena no final de tudo isso, ok? Até o próximo vídeo.